para a direita. Anderson, o Sérgio Silva, Rádio Líder FM 92.1, pergunta: você participou de 2 lances de gol, servindo seu companheiro... Perdão, Anderson. A Stephanie Pacheco, do Globo Esporte do Piauí, pergunta: boa noite, professor. A vitória coloca o time na liderança do grupo. Agora vocês chegam ao planejamento, como vocês chegam ao planejamento do clube? E como se manter nessa liderança? Não, a competição é uma competição difícil, né? Um reinício de temporada onde a gente não teve tempo para poder se preparar, assim, né? De fazer uma pré-temporada, mas então a gente está tendo que fazer muitas mudanças em virtude dessa sequência inicial que sempre é muito perigosa. Nós já tivemos um jogador com uma lesão do grau 1, mas foi uma lesão, e a gente tentou de todas as formas não perder nenhum atleta nesse momento por lesão, que foi o Tinga, né? Então a gente está fazendo assim, dentro dos parâmetros fisiológicos, físicos, fazer as escolhas para que a gente possa tentar manter uma forma de jogar, um padrão, e ao mesmo tempo a gente não correr tanto risco de perder atletas por um grande período. Então foi importante que a gente venceu mais uma fora de casa, um jogo muito difícil, um adversário qualificado que trouxe muitas dificuldades para muitos adversários também. Então a gente tem que enaltecer aí o resultado, né? E continuar firme para que a gente possa buscar mais uma vitória na sequência. O Luiz Eduardo da Rádio Verdes Mares pergunta: Anderson, você agora tem uma semana cheia para trabalhar. Dá para pensar em montar um time que você pensa ser o ideal para a sequência do trabalho? Olha, a gente tem ideia do time ideal, mas até chegar no time ideal tem um bom caminho a ser percorrido ainda, né? Por que eu falo isso? Porque nós tivemos problemas no final da temporada passada para esse início, muitas saídas, muitas chegadas. Então, assim, é um período de adaptação, um período que cada um, a gente está, assim como os atletas conhecem o clube, conhecem a forma de jogar, a gente também conhece mais os atletas à medida que eles participam mais do dia a dia. Então, a gente está buscando essas semanas abertas. Um primeiro aspecto importante para a gente possa recuperar mesmo, a gente está numa sequência realmente jogando praticamente 2 vezes por semana. Então agora é hora da gente poder recuperar esses atletas, é um ponto principal, tentar ajustar cada detalhezinho, ver quais atletas realmente vão estar à disposição e tentar sempre fazer um trabalho de evolução da equipe. Esse é o nosso pensamento. O Jorge Bruno, do portal Show de Esportes, e o Charles Gaspar, do Expresso FM, e o Ezio Rodrigues, do repórter da Rádio Pitaguari, perguntam: eles lhe parabenizam pela vitória, que dizem que é um resultado importante, que dá uma acalmada no seu time. Você acha que o campo prejudicou o desempenho da sua equipe? Qual a sua análise sobre o jogo? Não, eu acho que o campo prejudica as duas equipes, não é só o Fortaleza. A equipe do 4 de julho também é prejudicada. Tanto é que muitos lances aconteceram em virtude de bolas que acabaram assim, o jogador na hora do domínio acaba perdendo o controle da bola e uma equipe ganhava o contra-ataque. Então eu acho que, de uma maneira geral, o campo atrapalha as duas equipes, não é só o Fortaleza não, entendeu? São duas equipes que com certeza, com o campo em melhores condições, poderiam jogar mais e de uma maneira mais vistosa, mas eu gosto de enaltecer aí o espírito competitivo. A gente enfrentou a dificuldade, a gente não veio para cá reclamando de absolutamente nada, a gente veio sabendo das dificuldades, colocamos uma equipe que estava mais preparada para esse tipo de jogo. E é claro que a gente quer, o objetivo nosso, assim, né? Eu sempre joguei contra o Fortaleza, né? Joguei algumas vezes contra o Fortaleza. É claro que nós temos uma torcida que quer sempre ver o time jogar bem, a gente está trabalhando muito para isso. A gente sente muita falta do torcedor. Se o torcedor sente falta do estádio, né, de estar ali, a gente também sente muita falta dele. Essa torcida, ela joga o time muito para cima, né, em momentos difíceis, em momentos complicados, e a gente sente muito isso, né? Às vezes quando você está numa dificuldade, você não tem ninguém que possa talvez passar essa energia a mais, contagiar, fazer com que a gente possa se sentir ainda mais presente e mais forte diante do adversário.
Os jogos sem torcida, eles dão uma igualada, né, de uma maneira geral, assim, falta a energia que gira dentro do estádio. Então, a gente também tem sentido muito essa dificuldade, né, o torcedor, né, não está presente. E a gente trabalha para que a gente possa fazer com que a equipe ganhe os jogos, possa jogar bem, entendeu? Possa ser uma equipe que o torcedor tenha orgulho. Pode ter certeza que a gente não está, em momento algum, satisfeito com aquilo que está acontecendo. A gente quer sempre mais, não é só nas derrotas, não, nas vitórias também. A gente há uma cobrança daquilo que pode ser melhor, daquilo que pode evoluir. E o que a gente tem, assim, trabalhado muito para que a gente possa entregar para o nosso torcedor aquilo que ele realmente deseja. O Sérgio Silva, da Rádio Líder FM 92.1, ele pergunta, quantos jogos serão necessários para que a formação titular seja escolhida? E aí em diante, com alterações pontuais, conforme a circunstância? Cara, quando você não tem uma pré-temporada, como nós não tivemos, às vezes, e a gente não tem semanas abertas, a gente, às vezes, não tem condição de poder preparar bem essa equipe, né? A gente está num revezamento, não é porque eu quero, não. É porque o único atleta nosso que jogou uma sequência maior foi o Tinga, e justamente o Tinga teve uma lesão no jogo. A gente conseguiu segurar num jogo, mas é o jogador que estava se repetindo mais. Então, assim, a gente está com cuidado de não perder nesse início de temporada vários atletas, né? Tem muito atleta que estava nos seus clubes de origem lá, com muito tempo de inatividade. Nós estávamos com atletas dentro do Fortaleza que jogaram muito pouco também. Então, a gente está tentando fazer com que a gente tenha sempre uma equipe bem competitiva, que corra menos riscos em termos de lesão, né, que é fundamental nessa fase preparatória, assim, a fase de preparação mesmo, aquisição de forma. O que nós estamos fazendo agora é fazer com que todos os atletas possam adquirir um condicionamento ideal para que na reta final dessas competições, e principalmente no início do Brasileiro, a equipe possa estar muito forte, né, estar muito preparada para tudo que tem pela frente. A Thaís Lemos, do Glória e Tradição, ela fala: Anderson, boa noite. De acordo com o clube, o volante Felipe treina normalmente desde o dia 11 de março. Por que razão o atleta não vem sendo relacionado? E o complemento do Jorge Telmo, a pergunta acima, ele também pergunta sobre o Felipe e o Romarinho. O Felipe não treina normalmente, deu do dia 11, entendeu? Não sei aonde que alguém conseguiu essa informação, isso não é verdade. Ele teve um período inativo grande. Ele iniciou os trabalhos com bola a partir do dia 11, mas tem muitos aspectos físicos que ele precisava desenvolver. Então, a conversa com o Felipe não é uma coisa da comissão técnica, é uma conversa muito com o jogador também, né? E a partir dessa semana, ele entra realmente em condições de poder já participar do nosso grupo, né? Infelizmente, a gente não contou com ele no início da temporada. É um jogador que a gente gosta muito, a gente tem uma perspectiva muito, muito boa, é um jogador já com reconhecimento de todos, assim, pela sua qualidade, mas infelizmente ele não estava em condições devido a uma lesão, e a gente tem que respeitar, assim, não é a minha vontade. Eu já queria estar contando com o Felipe há muito tempo, porque trata-se de um jogador sempre muito qualificado. E ela também pergunta sobre a situação do Romarinho. O Romarinho, a gente verificou um pouquinho, né, a questão do gramado, do estilo de jogo. O Romarinho é um jogador com ótima qualidade técnica, de muita mobilidade. Uma opção, né, em função dessa dificuldade. O Romarinho voltou a jogar no último jogo, é um jogador que a gente tem muita expectativa também. Veio de uma lesão no finalzinho do ano passado, desde então ele não conseguiu ainda fazer aquilo que ele sabe fazer, mas é uma questão um pouquinho da gente poder ter tranquilidade para que ele possa, no tempo certo, retomar a sua forma, porque ele é um grande jogador. O Aloysio Lima, da Rádio Assunção, pergunta: Anderson, como você compara essa partida de hoje à última na terça-feira? São jogos completamente diferentes. É um adversário que também nos agrediu, veio para cima e nos deu espaço também de contra-atacar. No jogo passado a gente não teve um adversário com esse perfil, né? Diferença de campo, de tudo. Há muitas diferenças, né?
E hoje a gente conseguiu também uma boa eficiência. Acho até que a gente poderia ter feito mais gols, porque nós tivemos situações muito claras para poder fazer, mas são jogos completamente diferentes, em momentos completamente diferentes, em situações diferentes, e propostas de adversário completamente diferentes. O Ricardo Tavares, do portal Futebol Cearense, ele afirma: Anderson, você vem rodando o elenco nesse início de temporada, porém hoje, mais uma vez, o volante Ronald não teve oportunidade. E pergunta: como você avalia a situação do jogador hoje no elenco? O Ronald é um jogador, um menino, um jogador com muito promissor, entendeu? Que a gente acredita muito, confia muito. Eu acho que no finalzinho do ano passado ele não teve alguns momentos que ele não conseguiu assim, desempenhar da maneira que eu acho que ele pode desempenhar. Ele está num processo de maturação. Ele teve um ou outro momento que a gente precisava observar também outros atletas, a gente já conhece. Um jogador que a gente está totalmente integrado, que a gente confia muito, acredita muito. Um jogador de ótima capacidade, esteve muito perto de entrar hoje, muito perto, assim, entendeu? Mas a gente teve que fazer algumas modificações em função de alguns desgastes, e aí a gente não teve, assim, condição de colocá-lo. O Guilherme de Andrade, do portal Sport News Mundo, ele afirma: o Gustavo Coutinho vinha sendo o melhor jogador da equipe ao lado do David. O centroavante marcou um dos gols e deu um belo passe para o tento de Ederson. Mas assim que ele acabou sendo substituído na partida, mas mesmo assim ele foi substituído na partida. E ele pergunta: qual a explicação para a saída dele e a entrada de Wellington? Quando a gente está fazendo substituições, nós temos 3 aspectos que a gente tem que pensar. Às vezes o atleta sai por questões técnicas. Não foi o caso do Coutinho. Tecnicamente, claro, como foi colocado, ele estava muito bem. A segunda coisa é a questão tática. A gente pode, às vezes, querer fechar mais a equipe, ou querer jogar a equipe um pouquinho mais para cima, também não foi a situação. A última é a questão física. A gente começou a perceber, porque até então o Coutinho teve uma participação pequena em jogos ainda. Então a gente começou a perceber um declínio um pouquinho, nessa parte física, na parte que a gente sabe que ele é muito bom, muito qualificado. E a gente escolheu naquele momento colocar um jogador que pudesse estar mais descansado, estar mais inteiro para poder participar do jogo. Então, não houve nada de questões técnicas, houve sim, nem tática, é uma questão física, que a gente que está ali perto, está perto do jogador, está conversando, está visualizando. Às vezes a gente tem essa informação que infelizmente o torcedor não tem, né? A gente pudesse falar assim: olha, está saindo por questões físicas, aí talvez a gente não tivesse, não gerasse tanta dúvida assim, mas fez um belo jogo, um jogador que a gente acredita muito, um jogador que está no clube há muito tempo e que agora está começando a ter as suas oportunidades. A gente tem que enaltecer isso. É um jogador que já está no clube há muito tempo, né? Então a gente fica feliz que ele possa estar ganhando as suas oportunidades, a sua minutagem, e trabalhando com ótima qualidade. O Anderson Azevedo, do Futebolês, ele afirma: Anderson, mais um jogo em que você improvisa na lateral direita, hoje com o Anderson, e pergunta: em que condição está o Daniel Guedes, que nem relacionado foi? Daniel Guedes, quando ele chegou aqui, já era previsto isso já foi conversado com toda a direção, de que ele demandaria um tempo maior para poder se condicionar. A gente já sabia isso, já foi conversado, e a gente tentou para esse jogo, ainda não era o momento, a gente sabia disso, mas a partir da próxima semana ele já vira uma opção para poder participar normalmente do jogo. O Iago Pikachu, a gente usou no último jogo, mas há muito tempo de inatividade dele fez com que a gente não fosse seguro trazê-lo para um jogo assim, entendeu? Pela dificuldade do adversário, pelo pouco tempo de recuperação de um jogo para o outro, a gente teve que esperar um pouco. E para finalizar, o André Almeida, do Sistema Verdes Mares, afirma: Anderson, boa noite. Você terá agora uma semana livre de treinos para preparar a equipe antes da próxima partida, que é algo inédito nesta temporada. Quais conceitos você acredita que poderão ser implementados ou fortalecidos nesse período, e o que será possível de ver de diferente na postura da equipe na próxima partida? Olha, é claro que é uma semana que a gente comemora muito, como eu falei com vocês, sim, acho que uma das principais coisas é recuperar os atletas, né, dessa partida. A gente vai ter condição de contar praticamente com todo o elenco à disposição, à exceção do Wanderson, que terá que cumprir esse jogo, né, um adversário, o jogo é contra o Bahia e ele não pode participar, né? Mas a gente espera que a gente possa avançar em algumas coisas, treinar alguns detalhes,
falar com vocês, né, que em uma semana vai estar tudo redondo, funcionando muito bem, a gente não pode afirmar, mas que a gente pode melhorar, que a gente pode ajustar, a gente pode montar uma equipe dentro mais daquilo que a gente pensa. A gente tem essa expectativa. O que nós pensamos sempre é que essa equipe possa ir evoluindo, entendeu? A gente vai ter uma avaliação correta e da melhor forma possível para que a equipe possa, acima de tudo, buscar bons resultados. Nada.